Cultura racional. 19º fascículo da réplica do racional superior. Página 57. A mudança de classe e de energia na classe de animal racional, a energia racional, e na classe de animal irracional, a energia elétrica e magnética. São as energias fecundadoras dos vírus e micróbios que dão formação ao corpo humano. Nada morre e sim tudo se transforma. Depois que passa para as classes inferiores, no se extinguir um corpo, para se transformar e degenerar em outro de classe inferior, passou de energia, que a energia elétrica e magnética é que gera os irracionais. Passou de classe, o corpo de energia racional sobe. O corpo de energia racional só fabrica o micróbio do microgerme racional. E passou para a classe inferior, o corpo de energia racional sobe e fica sob o domínio de outra energia por estar em classe inferior. Fica por conta da energia elétrica e magnética, que são as fábricas dos irracionais, que fabricam os micróbios irracionais para a formação dos corpos dos irracionais. Mudou de classe, muda de energia. Na classe de animal racional, a energia é racional. Na classe de animal irracional, a energia é a elétrica e a magnética. Então mudou de classe, o corpo de energia sobe, mas sempre sendo o mesmo, somente porque mudou de classe. Muda de classe, mas sempre é o mesmo, somente muda de energia. Mas, sendo sempre o mesmo, passa a ser o mesmo, com energia diferente. Como aí na Terra não passam de classes, mas sempre os mesmos, passando de classe, mas sendo sempre os mesmos. O personagem sempre é o mesmo, só muda de classe. O micróbio racional feito pela energia racional se transforma em irracional. Então o personagem é o mesmo, só mudou o micróbio, classe inferior. O micróbio racional degenerou em irracional. É a lei natural da natureza, nada se acaba, tudo se transforma. Tudo se transforma para classes inferiores. Nada se acaba. A lei natural da natureza é de transformações. Então tudo se transforma. Nada se acaba. Se transforma de uma vida para outra. É onde passa de uma vida para outra. É a lei da degeneração. Vai sempre degenerando, sempre mudando, sempre enfraquecendo, sempre diminuindo, sempre degenerando, sempre se transformando. Tudo se transforma e nada se acaba. Se transforma em nada e este nada se transforma em outros seres. Nada se acaba. Quem não conhece é que pensa que morreu, acabou-se. Isso é quem não conhece o que é a natureza. Morreu, não acabou. Morreu para uma vida, para se transformar em outras vidas, ou da mesma classe, ou de classes inferiores. Morre numa vida e se transforma em outras vidas. Nada se acaba, tudo se transforma. Sempre em classes inferiores, por vir se degenerando, por vir se transformando. Hoje tem uma vida, tem uma forma de duração por ser mais forte. No findar, esta vida se transforma em outra vida, já degenerou, enfraqueceu, já não é mais forte como a vida anterior, e assim vai enfraquecendo, degenerando, enfraquecendo, diminuindo, que
ia chegar à extinção pelo progresso da degeneração e das transformações. Nada se acaba, tudo se transforma, se degenerando e formando outras vidas. O mundo é de transformações de tudo. Por isso, vejam quantas transformações já fizeram, desde o primeiro milênio, depois o segundo milênio e agora o terceiro milênio. Milênio porque passaram milhões de anos. Porque todas essas transformações são feitas muito natural. E bilênios de anos mudaram para milênios. Mas a verdadeira é bilênios, porque nos primitivos princípios não existia calendário. Calendário é de um certo tempo para cá, depois de organizar o alfabeto artificial. Uma eternidade tem bilênios, bilhões de anos. E assim, na natureza, nada se perde e nada se acaba. Tudo se transforma, se transformando para chegar ao que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, ou continuando a se transformar em classes inferiores. Os que abusaram do livre-arbítrio, da livre expansão, da vontade, vão para classes inferiores. E os que levam a sério o que é de sério e cumprem com as determinações voltam ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Os que respeitam sobem. Os que não respeitam não sobem, porque não respeitam. Os que não respeitam são os que são chamados para serem salvos e não respeitam, continuam abusando do livre-arbítrio. E assim veja que grandiosidade das transformações, que são as lapidações. As transformações vão lapidando todos pelas classes que vão passando. Hoje estão numa classe, estão sendo lapidados em uma classe. Se ficarem prontos nesta classe, sobem. E, se não ficarem prontos nesta classe, por abuso do livre-arbítrio, descem para a classe inferior. E, na classe inferior, outra lapidação. E assim, todas as classes são para serem lapidados. Como vem sempre, desde o primeiro milênio, as idas e voltas na mesma classe para lapidar. Depois, no segundo milênio, a mesma coisa. Estão ainda em classes inferiores, porque ainda não atingiram classes superiores para galgar o mundo superior. Então, as classes são para a lapidação. E agora, o terceiro milênio de como voltar ao seu mundo de origem. Se respeitar e obedecer, volta. Se não respeitar e não obedecer, desce para as classes inferiores. Não está pronto para subir. Continuou com o livre-arbítrio, continuou com a livre expansão da vontade. Não quis respeitar coisa alguma, quis respeitar somente as suas vontades e os seus gostos. Esses vão marcar passos em classes inferiores, passar pela lapidação, como estão os demais. E antes de estarem em classes inferiores, estavam em classe superior à sua classe. E antes de estarem numa classe superior à sua classe, estavam em outra classe superior à classe, a essa classe. E assim sucessivamente vieram descendo lá de cima. Conforme vai descendo, vai mudando de classe. Conforme vai descendo, vai mudando de classe para as classes inferiores, para a lapidação dos seres, para voltarem ao seu mundo de origem. A classe de astrologia
uma oportunidade para que todos subissem. Uns tantos subiram e outros tantos desceram pelo abuso do livre-arbítrio. Uns tantos primitivos deram causa a esta situação que aí está no mundo inteiro. Não quiseram subir pelo alfabeto astrológico de uns tantos que acharam que deviam dar expansão aos seus gostos, à sua vontade, ao seu livre-arbítrio. Uns primitivos das primitivas gerações. Por isso já findaram várias civilizações, pelo progresso da degeneração e da poluição. Como sempre, existem os obedientes e os rebeldes e teimosos. O bicho é assim. Quer sempre fazer o que tem vontade, não quer saber das consequências. Isto é procedimento de bicho racional. Agora, o animal racional já pensa diferente. O animal racional acata tudo de belo e de bom para si mesmo. Agora, o bicho já é diferente. É bicho com figura de gente, abusa de tudo, não mede consequências e por isso o bicho racional acaba mal, por abusar da livre expansão do livre-arbítrio. E o animal racional já é diferente, tem limite, está mais lapidado. Está mais lapidado, está mais equilibrado, e por estar mais equilibrado, é limitado. Então, esses sobem, e o bicho racional não tem condições de subir, por abusar do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade, fazendo mau uso de sua liberdade. Então esses descem para classes inferiores, por não estarem ainda bem lapidados, ainda julgam e pensam que são o que não são, pensam tudo ser, esquecidos que nada são. Estão ainda envolvidos com os sonhos, com as vaidades, com os castelos das fantasias, as fantasias da matéria. Está ainda sonhando, julgando ser o que não é, pensando ser o que não é, e aí se torna estúpido, bruto e grosseiro, por ainda estar na classe de civilizado, mas como bicho racional. E o bicho racional sofre muito, porque o bicho não reconhece direitos por ser bicho e pensar como bicho. O bicho não sabe por quê. Ele existe e nem quer saber, e ainda diz: eu lá quero saber o porquê eu existo. Se eu existo é porque existo. Não sei porquê, nem quero saber. Ainda mais diz: tudo tem que andar à minha maneira. Isso de morrer, todos morrem. Se é de hoje ou amanhã, tanto faz. Isso é aquele que pensa como um bicho. Tudo tem que ser a maneira dele, a vontade dele. E quem pensa como um bicho e procede como um bicho, não tem condições de subir. Desce para classes inferiores, para uma lapidação mais forte. Já o animal racional, este tem limites, é correto, sente o bem, tem amor ao bem, só pensa no bem, só deseja o bem porque está bem lapidado. Esses então têm condições de voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, com a união dos dois mundos em um só, o corpo de energia racional continua aí no mundo de matéria, por a energia ser uma só, a energia racional. Visto haver a união dos dois mundos em um só, tudo é racional. Então o corpo de energia racional que fabricava os vírus racionais, ele volta ao mundo racional e continua tanto lá no mundo racional como aqui,
porque tudo é racional devido à união dos dois mundos. A energia é uma só, é a energia natural da natureza. É a energia racional por ter havido a mudança de fase de animal racional para a fase racional. Então, o corpo de energia continua assistindo à evolução do corpo, que passou para a classe inferior, que era de energia racional, e passou na mudança de classe para outra energia, a elétrica e magnética, que é do irracional. E por ter sido feita a união dos dois mundos, é que os habitantes do mundo racional aí estão, visivelmente no firmamento, como de quando em quando estão sendo vistos, de formas diferentes e cores, para acordar a humanidade que a natureza mudou de fase, para acordar a humanidade para a nova fase, a fase racional. Como assim uma infinidade de provas e comprovações, que eles estão se materializando de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, como têm sido vistos por muitos que provam e comprovam as aparições deles, materializados, uma infinidade de provas sobre esse sentido que não tem mais limite e cada vez mais acentuadas as materializações, até que com o tempo todos venham a se acostumar. No princípio, todos têm receio. Depois de acostumar, perde o receio. Enquanto não se acostuma, tem medo, tem pavor, tem receio, tem desconfiança, principalmente os que não estão preparados pela cultura racional. Mas os que estão preparados pela cultura racional já sabem quem são eles e recebem de braços abertos, de satisfação e alegria. Mas quem não tem cultura racional e que não está preparado se assusta no ver, tem medo, tem receio. O animal racional é assim, tem medo de tudo quando não conhece. Depois que conhece, perde o medo. Tudo isto é a evolução natural da natureza para que todos conheçam e saibam o seu princípio e o seu fim. Aí, nesta vida de matéria, que parecia que não tinha princípio nem fim. Parecia, para os que não conheciam o porquê que são assim de matéria, nessa classe de animal racional. Porque o animal racional, por ser animal, para saber tudo tem que aprender. Então está aí a fase de recuperação, para aprender tudo que não sabia na fase de animal racional. E na fase racional é que vão saber o que é cultura racional. A fase racional aí está, que é a fase de recuperação do animal racional. Então, para saber o que é racional, tem que repetir sempre o conhecimento de cultura racional, para sanar as mínimas dúvidas do animal racional. O animal racional lê, depois de ler, esquece. Depois de esquecido, não sabe o que leu e aí fica desentendido e confuso. Então, é preciso reler sempre para entender e saber convictamente o que é ser racional. Não são todos. Muitos têm a cabeça boa, o sentimento bom, interpreta certo, tudo certo de imediato, mas outros tantos não. Estão com o cérebro esgotado, enfraquecido, variando demais. Já lutam com mais dificuldades até que fiquem curados com a continuação da cultura. Cérebro esgotado não entende nada, porque lê e esquece no mesmo momento o que está lendo. Esqueceu, ficou na mesma, confuso e
desentendido, porque passou despercebido de tudo o que aprendeu. Então, para que isso não se dê, a persistência na leitura. Persistir para ficar curado do cérebro e do sentimento. O esgotamento do cérebro traz o desequilíbrio, e um desequilibrado só faz confusão onde não tem confusões a fazer. Lê e não entende, porque o cérebro está esgotado e não assimila. Cérebro atrofiado, cérebro doente, cérebro cheio de cargas magnéticas. Os que têm o cérebro perfeito, esses assimilam com mais facilidade, perfeitamente. Assim como tem os bons, tem os doentes, os cérebros doentes, com aparência de bons. Quantos loucos com aparência de bons? Quantos desequilibrados com aparência de bons? Quantos doentes mentais com aparência de bons? O bom interpreta o bem como ele é e o doente não. O doente está variando, interpreta o contrário, faz confusões onde não existem confusões a fazer. Quer saber tudo de repente, não pode. Tudo é com calma e com o tempo. Tudo tem que dar tempo ao tempo para amadurecer, para ficar bom.